Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3. Estamos expondo a segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje estaremos expondo o capítulo 3, dos versos do 1 ao 17, sobre esse tema: enfrentando o fim dos tempos para a glória de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz assim. Peço a compreensão dos irmãos só quanto a minha voz, estou um pouco rouco, mas diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, negando-lhe e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, até aqui que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, Tu és o bom pastor que tem cuidado de nós. E como bom pastor que nós temos, Tu sabes das nossas necessidades. E a nossa necessidade, ó Deus, é ouvir a Tua voz, é aprender do Senhor, é ser transformado dia após dia pelo poder da Tua palavra, é termos a nossa fé nutrida, Senhor, a nossa esperança renovada, é sermos exortados, ó Deus, quando devemos ser exortados, é ser abraçados quando devemos, mas em tudo, Pai, que o Senhor possa nos ensinar e fazer a Tua vontade em nossas vidas. Nós não estamos aqui essa noite, ó Deus, para ouvir palavra de homens. Nós não estamos aqui essa noite, ó Deus, para, ó Deus, sair daqui com os nossos egos massageados por aquilo que gostaríamos de ouvir. Não, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz
E nem sempre a tua voz, ó Deus, é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas certamente é o que precisamos ouvir. E essa noite, ó Deus, o Senhor há de falar aquilo que precisamos ouvir, como teu povo e como tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu não sei qual é o seu gosto ou sua preferência pelos filmes. Há quem goste de filmes de comédia, por exemplo. Eu assisto alguns filmes que eu me acabo de rir. Minha esposa, no entanto, olha para mim e faz: como é que tu ri de uma coisa dessa? Eu gosto muito, ela já não gosta. Eu não sei qual é o seu gosto, mas permita-me contar um pouco do meu. Eu sempre gostei desses filmes assim, bastante mentirosos. E dentro de uns filmes mentirosos assim que eu gosto, foi um que surgiu há anos atrás chamado 2012, que relatava o fim do mundo. Vocês estão lembrados? Era fogo caindo do céu, era chão se abrindo, era um negócio assim terrível. Os homens construindo arcas para tentar escapar do final dos tempos. Meu Deus! Todo mundo tentando comprar uma vaguinha para tentar se livrar daquela morte e daquilo tudo que estava acontecendo. Queridos irmãos, por que eu estou falando isso essa noite? Porque nós estamos cercados e somos bombardeados com uma perspectiva de fim dos tempos muito cinematográfica e pouco bíblica. Nós temos nos deparado com a perspectiva do fim dos tempos e do final dos tempos e do mundo, numa perspectiva que muitas vezes não condiz com as Sagradas Escrituras. Essa noite, queridos irmãos, nós vamos ter o privilégio de ouvir as palavras de Paulo para Timóteo no que diz respeito aos últimos dias e como ele deveria enfrentar aquilo. Tem pessoas que até sabem um pouco a respeito do final dos tempos e dos dias, mas às vezes não sabe como proceder, no que ele deve se alicerçar para se manter firme e fiel, não é, ao Senhor Jesus. Hoje, queridos irmãos, o que nós vamos ter é uma visão verdadeira, é uma perspectiva bíblica das Sagradas Escrituras sobre os últimos dias e como nós precisamos enfrentar. Por isso, o tema desta noite é esse: enfrentando o fim dos tempos para a glória de Deus. Vamos abrir no capítulo 1 de 2 Timóteo, apenas para relembrarmos alguns irmãos que talvez perderam alguns sermões. Nós observamos no capítulo 1, logo no início dos versículos aí, do 1 ao 2, 1 e 2, que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, que estava preso em Roma, não aquela primeira prisão, onde ele passou 2 anos e teve toda um luxo, por assim dizer. Ele tinha acesso, recebia as visitas, ele morava numa casa e ali ele estava preso, era uma prisão domiciliar. A realidade aqui é diferente. Nós sabemos que Paulo está lançado em um cárcere, numa masmorra fria, onde lá as pessoas só saíam para a cruz, para ser jogado aos leões. Muitas vezes saíam de lá leprosos, enfermos, doentes, saíam de lá para a morte. Mas como Paulo era um cidadão romano, não podia então nem ser crucificado, nem jogado aos leões. Então Paulo teria que ser decapitado. Por isso esta é a última carta que Paulo escreve, antes, segundo a tradição da igreja, ser decapitado ainda sobre o governo de Nero. Este que perseguiu a igreja de maneira terrível, esse que colocou lá no ano 64 fogo em Roma,
incendiou os bairros daquela cidade. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos. Os 4 que ficaram em pé era a grande maioria de cristãos e de judeus. Ele resolveu então colocar a culpa nos cristãos. Começa-se então a grande perseguição na igreja. Ser cristão não era fácil naquele tempo. Segundo o relato de historiadores, faltou madeira para crucificar os cristãos. Nero pegava aqueles cristãos, melava no piche e fazia de postes para iluminar as ruas na cidade de Roma. Grande foi a perseguição. Anos depois, então, Paulo vai ser preso, nessa segunda ocasião. Escreve para o jovem Timóteo, que era um pastor jovem, que tinha sua timidez, que era doente, que já havia escrito Paulo em outra ocasião a primeira carta a Timóteo com uma preocupação de ensinar a Timóteo como lidar com os problemas daquela igreja lá em Éfeso, a qual Timóteo pastoreava. Mas agora essa carta tem um caráter pastoral. Ele usa expressões de amado Timóteo, meu filho. Sabemos que Timóteo não era filho de Paulo, mas filho na fé. Sabemos que Timóteo, nos versículos 3 a 5, teve uma grande amizade com o apóstolo Paulo, foi um grande discípulo de Paulo e foi instruído pela sua avó e a sua mãe, Lóide e Eunice, e Paulo dá graças a isso, porque sabia que a fé daquele jovem era sem fingimento. Então, nesse contexto, quem é que vai assumir o lugar de Paulo? Quem é que vai dar continuidade nessa obra? O que eu acho interessante é que quando nós estamos assim, deparando-nos com pessoas que estão no fim da vida e que vão falar suas últimas palavras, aquelas palavras são muito importantes. Por isso que essa carta me salta aos olhos com importância tremenda, porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo, aquilo que ele tinha para falar no finalzinho da sua vida, o que ele tinha de mais importante para aquele a quem ele tanto amava. Então Paulo escreve, e Paulo vai então dos versículos 6 ao 14, exortar a Timóteo a reavivar o dom que havia nele, porque se Timóteo não buscasse reavivar esse dom, ele provavelmente não conseguiria permanecer fiel. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você vai ter que participar dos sofrimentos de Cristo comigo. Eu estou preso aqui, mas não se envergonhe. Paulo vai instruir Timóteo a manter-se fiel na palavra. É quando Paulo continua na sua carta, mostrando a situação em que ele estava. Por exemplo, quando ele foi abandonado pelas pessoas, quando um membro da igreja de Éfeso, Onesíforo, ele vai em algumas cadeias e prisões procurando Paulo, porque não sabia onde é que Paulo estava. Paulo estava completamente esquecido. As pessoas haviam abandonado Paulo, e Paulo então mostra que aquele homem foi prudente, e buscou, e foi de grande prazer para Paulo. É quando no capítulo 2, nós vimos que Timóteo é exortado como um filho a fortificar-se na graça de Deus. E Paulo dá uma série de ensinamentos para aquele jovem Timóteo, de como ele deveria se fortificar na graça do Senhor. É quando vimos na semana passada uma preocupação do apóstolo, porque em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele tinha uma preocupação de que Timóteo perdesse de vista aquilo que realmente era importante. Por isso, semana passada nós vimos uma exposição dos versículos 14 a 26 do capítulo 2, Paulo dizendo assim: Timóteo, você deve se dedicar a isso, e você deve fugir daquilo. Você deve se dedicar a manejar bem a palavra de Deus, deve fugir das conversas banais e fúteis. Você deve viver uma vida de santidade, fugir das paixões carnais. Você deve buscar ser cheio de Deus para que você possa ter um anseio de que os eleitos sejam salvos em Cristo Jesus. São as grandes preocupações de Paulo no que aquele jovem pastor deveria focar o seu tempo e a sua vida para viver para a glória de Deus. É quando chegamos no capítulo 3, e queridos, Paulo, ele vai falar para aquele jovem pastor de grandes coisas que em parte Paulo sabia que já estava acontecendo, e em parte de coisas que aconteceriam naquele momento culminante, onde estaria muito próximo da volta do Filho do Homem, o retorno de Jesus Cristo para o juízo final.
É então que nós vamos do capítulo 3 tentar ver e ouvir aqui um pouco do que Paulo estava propondo em seu coração para nos ensinar e ensinar também aquele jovem pastor. Então vamos lá. Nós vamos ver inicialmente que o apóstolo Paulo, nos versículos 1 ao 9, está preocupado em mostrar para Timóteo que grande será a corrupção e os males dos últimos dias. Por isso, Paulo está preocupado aqui inicialmente em mostrar a corrupção desses últimos dias. Então ele inicia o versículo 1 dizendo assim: sabes, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amados, as pessoas às vezes não compreendem esta expressão últimos dias. Por quê? Porque Joel havia profetizado que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre a vida da sua igreja. Os últimos dias, então, queridos irmãos, a profecia de Joel, nós podemos ver se cumprindo em Atos capítulo 2 com o derramamento do Espírito. Nós vamos ver, por exemplo, João, Pedro, outros, falando que os últimos dias já havia chegado. Nós vamos então compreender, irmãos, que já estamos vivendo os últimos dias, porque as Escrituras Sagradas nos dizem isso. Mas a perspectiva de Paulo não é uma perspectiva tão somente desses últimos dias que vão ali, não é, no tempo de Timóteo, das lutas de Timóteo, que já eram os últimos dias, mas ele nos fala também daqueles últimos dias que vão culminar, que vai ser o ápice, não é, da depravação moral e espiritual da humanidade. Aquele ápice, queridos irmãos, onde o mundo vai estar completamente perdido, depravado, a maldade. E aqui, queridos, eu só posso me lembrar em um contexto parecido, o contexto dos dias de Noé. Quando naqueles últimos dias em Noé ali, não é, havia uma situação parecida. Mas esses últimos dias que nós iremos enfrentar, ele vai culminar, irmãos, com dias ainda muito piores do que os dias de Noé no passado, que entristeceram tanto o nosso Deus. Então, a gente precisa já ter em mente que as Escrituras Sagradas, os apóstolos mostram que os últimos dias já é chegado. Então esta palavra já era em parte para ser vivida e compreendida naqueles dias, como também aponta para uma perspectiva escatológica dos últimos tempos, das últimas horas. Mas o interessante é porque Paulo ele vai dizer assim, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E queridos, esta expressão traduzida aqui em nossa palavra por difíceis, talvez não seja a melhor tradução para esta palavra. Sabe por quê? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 8. E eu vou mostrar esta mesma palavra na língua grega em um contexto um pouco diferente desse. E você vai compreender o que eu estou falando. Mateus capítulo 8. Quando no versículo de número 28 temos o relato daqueles dois endemoniados gadarenos. E diz assim, Mateus 8, 28, tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo entre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis aqui a mesma palavra, na língua grega utilizada pelo apóstolo Paulo. Então não é simplesmente dias difíceis. Difíceis porque o mar vai invadir as casas, porque haverá tsunamis, terremotos, guerras. Queridos, serão dias de tal ponto furiosos. Serão dias terríveis.
Eu fico imaginando aquela cena daqueles endemoniados gadarenos, o povo tudo com medo, diz, olha, cuidado, esses homens estão assim a tal ponto furiosos, não se aproximem. É essa expressão que Paulo vai usar para se referir de quão terrível será esses últimos dias. Serão dias furiosos. A questão é, por quê, pastor? Já sei. Eu tenho visto, pastor, que a grande questão é porque eu já tenho visto que está tendo muitas guerras. Vocês estão lembrados dos tsunamis que tiveram? Vocês estão lembrados anos atrás daqueles furacões Katrinas e tantos outros que tiveram? Será por causa disso, pastor, que os últimos dias serão tão furiosos? Queridos, permita-me dizer que não. Você sabe por que os últimos dias serão tão furiosos? Vai ser por causa, querido, dos homens. Olha o que é que Paulo diz então do versículo 2 ao 5. Pode passar, querido. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu gosto das palavras de Calvino, quando ele vai trazer bem essa interpretação e a compreensão que precisamos ter desse texto antes de interpretá-lo, porque ele diz o seguinte, olha, é fundamental que percebamos bem em que consiste a dureza ou o perigo desse tempo falado pelo apóstolo Paulo. Não era guerra, nem fome, nem enfermidades, nem qualquer outra calamidade, os males que afetam o corpo, mas os hábitos ímpios e depravados dos homens. Paulo então vai mostrar, queridos, que esses tempos que estamos vivendo, e vocês vão ver que boa dessa lista, dessas palavras que Paulo usa, a gente já vê muito hoje, assim como Timóteo já via, mas tenha em mente que até a volta do Senhor Jesus, estas coisas hão de se multiplicar. Terríveis serão os dias que antecederão a volta do Senhor. E por causa de que, igreja? Ele vai falar por causa dos homens. Pois os homens serão egoístas. Queridos, eu entendo, assim como outros, a quem eu pude ter a oportunidade de estar lendo sobre esse texto, eles entendem que uma vez que você compreende esta primeira expressão da lista de Paulo, ou seja, egoísta, todas as outras expressões estão ligadas a esta primeira. Hoje em dia o termo egoísta está tão banalizado que nós perdemos o que realmente esse termo traz consigo. A expressão egoísta utilizada pelo apóstolo traz a ideia de amante de si mesmo. Ou seja, por causa que o homem vai ser amante de si mesmo, por este motivo, e cada dia mais ele vai amar mais a si mesmo, consequentemente ele vai ser avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente. Estudiosos como Calvino vai dizer, não precisamos nem nos dedicar a essa lista, porque uma vez que você compreender esta primeira expressão, todas as outras estarão ligadas a ela. Ou seja, vai ser um tempo, queridos, tão furioso, tão terrível, que os homens vão amar mais a si mesmos do que a Deus, do que a próximo. Irmãos, é isso que nós estamos vendo. As pessoas não estão preocupadas com a glória de Deus. As pessoas não estão preocupadas com a obra de Deus. As pessoas não estão preocupadas, queridos irmãos, com a sua vida de piedade. As pessoas não estão preocupadas em viver uma vida, meus irmãos, que condizem com as Escrituras. As pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus prazeres.
eles estão mais preocupados em amar a si mesmos do que a Deus. A prova disso é como existem pessoas que estão mais preocupadas com o que vai comer, vestir ou beber do que com a glória de Deus. Como existem pessoas que gastam mais tempo a investir em suas próprias vidas do que em viver para a glória de Deus. Como existem pessoas que se dobram de joelhos para clamar ao Senhor e só sabem pedir pela sua própria saúde, pela sua própria família, pelos seus próprios filhos. Não sabem chorar pelos escolhidos de Deus, por aqueles que estão perdidos, como Paulo já havia instruído Timóteo. Queridos, nós estamos tão preocupados em amar a nós mesmos, que nos esquecemos de amar o nosso Senhor. Eu quero apenas, eu sei que existem algumas expressões que talvez você nunca tenha ouvido, por isso eu fiz uma lista, vou apenas ler rapidamente, das expressões que Paulo usou e do significado delas, para você tentar compreender um pouco melhor como esses que vão ser amantes de si mesmos vão desenvolver coisas terríveis em suas vidas. Por exemplo, vamos ver. Paulo então começa com esta expressão egoísta, ou seja, os homens serão amantes de si mesmos. E aí ele passa a dizer que os homens serão avarentos, ou seja, amantes da prata, amantes do dinheiro. Querido, é isso que a gente vê. É ou não é? É impressionante como a gente está mais preocupado com o trabalho, com o sustento, com o pão, do que com a obra de Deus, do que com as coisas do Senhor. O Senhor Jesus já havia dito, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você amar os tesouros dos céus e os tesouros da terra. Não tem como você servir a Mamon e ao Senhor Jesus. Não tem. Mas como os homens serão amantes de si mesmos, eles não vão estar preocupados com os tesouros dos céus. Eles vão estar preocupados com o quê? Os tesouros da terra. Os homens serão avarentos. Os homens serão jactanciosos, fanfarrões, gabolas, ou seja, são pessoas que ostentam suas qualidades ou seus feitos. São pessoas que gostam de dizer quão boas elas são, quantos feitos fizeram, mas que na verdade são apenas pessoas jactanciosas, ostentam algo que não são. Como nós vemos isso no dia de hoje? Que tristeza! Os homens serão arrogantes, ou seja, soberbos, homens que se acham realmente bons, homens assim, sabe, que querem ser os melhores. Hoje pela manhã estávamos reunidos com a liderança da igreja e nós temos tido a oportunidade de ler algumas resoluções do Edwards, e a luta daquele homem contra o pecado era uma coisa tremenda. E a gente para assim para pensar e diz, espera aí, esse camarada era o quê? O que é que ele fazia? Não, ele era um homem muito piedoso. E ele dizia assim, olha, quando esse meu coração sente um pouco de orgulho, eu sou um verme. Eu sou um miserável pecador. Porque, querido, o orgulho, a soberba, não é algo que faz parte da vida de um cristão, de alguém temente a Deus. Mas os amantes de si mesmos serão soberbos. E ele continua, blasfemadores. Aqui, queridos, é um insulto tanto a Deus quanto aos homens. Olha que interessante essa perspectiva. Como os homens vão estar amando a si mesmos, eles consequentemente vão estar blasfemando contra Deus e contra o próximo. Porque o Senhor Jesus certa vez foi questionado, quais são os dois, o maior mandamento de todos? Então ele respondeu, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é que os homens estão fazendo? Estão amando primeiro a eles. Por isso eles blasfemam, tanto contra Deus, contra o próximo. Porque Deus disse, ame a mim e depois ame ao irmão. E depois então, você se valorize
e ame a você. É quando ele continua usando expressões como desobediente aos pais. Irmãos, nos últimos dias, os filhos serão desobedientes aos pais. No passado, nós já vimos isso na igreja do Senhor. No presente, vemos isso de maneira muito mais clara. Como está difícil ensinar os nossos filhos. Os últimos dias são chegados, irmãos, mas ainda há de se piorar até a volta do Senhor. É quando ele então fala que os homens serão ingratos, ou seja, por amar a si mesmos, eles não vão estar agradecendo a Deus, agradecendo ao irmão, não, de maneira nenhuma. Eles não vão ter motivo para agradecer a ninguém, a nada, vão desprezar a Deus, vão desprezar tudo. Esses homens serão irreverentes, ou seja, a palavra traz ideia de indecente, um indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer recato ou pudor. Esta palavra foi tão perdida que o povo acha até bonito, né? Ah, fulaninho é legal, fulaninho é bem irreverente. Queridos, a ideia nas Sagradas Escrituras de irreverência é de uma busca aberta pelo pecado para satisfazer a carne. É alguém sem pudor. Nos últimos dias os homens serão cada vez mais irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem amor à família. Irmãos, pense comigo. O mundo, a carne e o diabo está tentando acabar com a igreja. Nos últimos dias, nós temos visto que o grande pilar, um dos grandes pilares morais da sociedade, e que a palavra de Deus constituiu, que é a família, ela está sendo o quê? Completamente desvalorizada. A família já não está mais existindo. Hoje em dia trata o homem e a mulher como gênero, de maneira que dentro do gênero masculino e feminino, você pode optar então o que você quer ser. Paulo então diz, as pessoas dos últimos dias vão ser sem amor à família, desafeiçoados. É isso que estamos vendo. Os homens serão implacáveis, ou seja, sem trégua, sem acordo, sem perdão. Refere-se a uma pessoa irreconciliável. Irmãos, pense comigo. Aquela pessoa vai ser amante de si mesma, aquela pessoa vai ser arrogante, ela é soberba, ela também é avarenta, ela tem uma série de características impressionantes, e certamente essa pessoa vai ser uma pessoa que não vai ser muito dada ao perdão. Você já observou como nesses últimos dias fala-se cada vez menos em perdão, e as pessoas estão sempre com seus corações mais duros, não reconhecem os seus erros. Sabe por quê? Porque aquele que ama a si mesmo não está preocupado, querido, em amar o próximo, porque ele está colocando o amor, a sua pessoa e a busca pelos seus prazeres acima de todas as coisas, acima do seu Deus. E aí ele continua, e eu quero passar essa parte um pouco mais rápido. Serão caluniadores, e aqui eu não citei nenhuma palavra grega, que às vezes fica sem entendimento para a gente, mas olha essa palavra grega, o que é que ela diz lá? É a expressão diabolos. Diabolos, ela sopra ao seu ouvido como... Você conhece alguma coisa parecida com essa expressão? Diabolos, certamente. Diabolos é o caluniador. E nesses últimos tempos os homens serão caluniadores, tal como Satanás é o grande caluniador que existe e que o mundo conhece. Não terão domínio de si, serão sem domínio, serão indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios. Serão cruéis. Aqui é uma palavra utilizada para animais selvagens. É selvageria, irmão. Serão inimigos do bem, aqueles que não gostam de boas amizades. Serão traidores, serão atrevidos, serão enfatuados, serão amigos dos prazeres. Eu queria me dedicar mais tempo a essas palavras, mas não posso.
Mas eu gosto como Paulo começa e termina essa lista. Ele começa com a expressão egoístas, ou seja, amantes de si mesmos, e termina falando que os homens serão o quê? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui, queridos, vemos Paulo dizendo que nos últimos dias, esses dias furiosos, os homens agirão dessa forma. No tempo de Timóteo já havia pessoas manifestando essas coisas. João chega a falar, olha, há muitos anticristos no nosso meio. Eles tinham uma concepção de que os últimos dias havia chegado. Por isso nós precisamos ter a concepção que estamos vivendo os últimos dias. Mas Paulo aponta também aqui não somente para um momento presente, mas para um ápice daquele período final que antecede a volta de Cristo, onde todas essas coisas irão, queridos irmãos, fluir de maneira muito visível, essa depravação do coração do homem. É quando, queridos irmãos, Paulo ele continua falando no versículo de número 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, Paulo já havia no capítulo 2 falado dos falsos mestres. Timóteo, você deve manejar bem a palavra de Deus e não deve se envolver nessas batalhas, esses diálogos, com esses sofistas, esses homens que são profissionais na arte de argumentar e de tantas coisas. Não perca tempo com eles. Eles são mentirosos, são falsos. Entre eles, Himeneu e Fileto ele cita. Agora Paulo está falando, queridos irmãos, que nesses últimos dias haverá homens de tal maneira que coisas como essa que estavam acontecendo continuará a se manifestar na história da igreja. Paulo usa uma expressão, queridos, que é uma expressão assim pejorativa, no sentido de ser uma expressão assim de desprezo. Quando ele diz assim, olha, pois esses falsos, esses homens enganadores, entre eles sim entram sorrateiramente nas casas das mulherzinhas sobrecarregadas de pecado e as cativam. Paulo está dizendo, queridos, esses homens, eles vão adentrar sorrateiramente. É uma expressão que quando você menos espera, ele já vai estar lá dentro. Os homens saem para trabalhar, esses falsos então aproveitam esse momento. E essas mulherzinhas é uma expressão que ele usa assim para falar de mulheres tolas. A ideia é mulheres tolas. Essas mulheres tolas serão cativadas, ou seja, serão aprisionadas pelos ensinamentos desses falsos homens. Esses homens vão entrar na casa dessas mulheres. Essas mulheres sobrecarregadas de pecado, que por não estarem alicerçadas na verdade, serão alicerçadas nessas falsas doutrinas, e vão simplesmente estar ouvindo e acham que estão aprendendo, mas Paulo vai dizer que não aprendem nada. Essas mulheres sobrecarregadas de pecado, essas mulheres tolas, conduzidas de várias paixões, vão estar sempre ouvindo esses homens sem jamais poder chegar ao conhecimento da verdade. Amados, isso já acontecia nos tempos de Timóteo. Isso acontece nos dias de hoje. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Quem é que predomina, digamos assim, dentro das igrejas? São as mulheres? São os homens? São o quê? Mulheres. Vamos sair daqui e vamos caminhar por aí afora e vamos ver, às vezes, igrejas que estão assim entupidas de mulheres. Cadê os homens dessa igreja?
Eu me preocupo, irmãos, porque nos últimos dias, e nós já temos visto isso, esses enganadores estão arrebatando esses corações para as mentiras. Por isso que tem tanta mulher aí, querido, que dá a sua aliança, que vende a sua casa, que dá o seu carro para barganhar com Deus. Mulheres que passam a semana toda com as suas casas abertas para ouvir aqueles homens em suas televisões que estão ali falando mentiras, 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 que não querem saber da verdade, mas que falam e elas acham que estão aprendendo, que estão se enchendo, mas Paulo vai dizer, são mulheres que jamais vão chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres são tolas e estão sendo enganadas por esses falsos homens. Nos últimos dias serão assim. E já temos visto muito desses falsos ensinamentos sorrateiramente invadindo as casas. Vemos cada dia mais a palavra de Deus ser deturpada. Pregadores que estão instruindo a sua igreja até mesmo a pecar. Porque é isso que nós vemos às vezes nas mídias aí, nas televisões. Que tristeza. Mas isso é a prova de que estamos vivendo os últimos dias, irmãos. É quando Paulo ele continua. E do modo, porque Janes e Jambres, versículos 8 e 9, resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido da mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu naqueles dias. Ele aqui, queridos, nós não sabemos, as Escrituras não diz de maneira assim clara, não cita o nome desses homens Janes e Jambres como sendo aqueles magos que se levantaram contra Moisés. Mas a tradição judaica, ela assegura isso com muita veemência, com muita veracidade. Foi ela que concedeu o nome. Paulo provavelmente teve acesso, pois ouvia, era um estudioso, sabia, não é, que a tradição até então oral e depois aquilo que passou a ser escrito, ele sabia que Janes e Jambres eram aqueles dois mágicos, por assim dizer, que quando Moisés chegou diante de Faraó e foi manifestar o poder de Deus, eles foram lá e queriam repetir os feitos de Deus. Mas eles eram o quê? Enganadores. Paulo então usa o exemplo deles, de Janes e Jambres, como homens que resistiram à verdade, como homens que estavam corrompidos na mente e no coração, mas que estavam, queridos irmãos, tentando propagar aquela mentira, e Paulo vai dizer, foi assim no passado, e vai ser também naqueles dias, vai ser também nesses dias, irmãos. Foi naqueles dias e vai ser nesses dias. Queridos, o que eu vejo hoje de maneira muito clara, é como o verdadeiro evangelho sofre resistência. O verdadeiro evangelho que aponta para o homem como sendo pecador, morto nos seus delitos e pecados, que não pode buscar a Deus, que não pode se achegar a Deus, a menos que pela graça de Deus, Deus conceda a fé e traga a vida, e que haja arrependimento, e que a vida daquela pessoa seja uma vida de santidade, de piedade, diferente de tudo que há nesse mundo, que muitas vezes iremos sofrer, passar por dores, lutas. Esse evangelho não é muito bem aceito. É um evangelho que as pessoas resistem. Mas existem muitos Janes e Jambres por aí afora, enganando a muitos com aquilo que não é verdade. E nos últimos dias as pessoas abrirão as suas portas e os seus ouvidos, receberão isso como verdade, mas será mentira. É quando Paulo vai dizer, eles não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu naqueles dias. Vai haver um momento, tal como Janes e Jambres foi desmascarado, esses homens também serão.
quando o Senhor Jesus voltar, que há de julgar os vivos e mortos, não há como escapar aqueles falsos que procuram enganar o povo de Deus, a igreja visível de Deus. Irmãos, vocês estão cientes de que Paulo aqui está descrevendo a corrupção e os males dos últimos dias. Eu queria poder trazer uma palavra para você assim de ânimo e dizer: irmãos, olha, na verdade tudo isso vai melhorar. E os nossos filhos vão ser filhos super obedientes. E nós iremos cada dia mais amar a glória de Deus e não vamos nos preocupar conosco. Nós não vamos ser amantes do dinheiro, nós não vamos estar preocupados tanto com o trabalho e com a nossa própria sustento, porque a gente quer viver para Deus. Não foi assim, não tem sido assim e não será assim. Porque o pecado devastou o coração dos homens. E o mundo jaz no maligno. A grande questão é que essa maldade, como diz lá em 2 Tessalonicenses, vai surgir o homem da iniquidade. E esse homem vai surgir em um ápice de grande corrupção e depravação por parte dos homens. E não se engane como muitos se enganam, de achar que a igreja vai ser arrebatada. As Escrituras não falam de um duplo arrebatamento ou de uma dupla volta de Cristo. Não. A igreja vai ser arrebatada no dia do Senhor Jesus, quando Ele der ordem aos seus anjos, ao clangor das trombetas, para juntar os seus povos da terra, e ali Ele estabelecerá o juízo, o tribunal de Deus. Jesus Cristo reina, estamos vivendo os últimos dias. E a igreja, como deve enfrentar isso? Essa é a questão. Por isso Paulo, dos versículos 10 ao 13, ele vai mostrar que é necessário a igreja estar firme e ser fiel, mesmo em meio a tanta dor e tanto sofrimento. É quando ele diz, nos versículos 10 e 11, leamos comigo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Paulo vai apresentar um contraste. Enquanto esses estão perdidos, se enganando, amando a si mesmos, proferindo mentiras, enganando a muitos. Tu, Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto, e aqui é o que os teólogos chamam da obediência ativa de Paulo. Ele vai dizer: olha, de perto você tem me seguido e você tem aprendido o quê? O meu ensino, procedimento, propósito, longanimidade, amor, perseverança. Ele tem aprendido com aquele grande líder e tem procurado fazer diferente. Mas, queridos, Paulo lembra que não há somente essas coisas em sua vida, mas há outras coisas também que ele chama, e aqui a perspectiva dessa obediência passiva, daquilo que ele recebeu, não é, de sofrimento, de dor, por causa da sua obediência, quando ele diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Timóteo, tu, porém, eu estou ciente que você tem procurado viver de maneira diferente desses homens, e você tem vivido porque você tem aprendido de mim. E aqui eu acho interessante, porque hoje é difícil encontrar líderes que possamos assim nos espelhar e dizer assim: não, olha, que ele é um homem de Deus, vamos fazer assim, vamos procurar, não é? É difícil. Mas Timóteo via em Paulo esse homem a ser seguido, porque o próprio Paulo tinha como grande anseio da sua vida ser, não é, um fiel, não é, servo do Senhor, alguém que caminhava a seguir os passos de Cristo. E Paulo vai mostrar: querido, você tem me seguido, você tem aprendido o meu ensinamento, tudo isso, mas você também tem visto as minhas dores, os meus sofrimentos.
Por exemplo, ele fala de 3 cidades: Antioquia, Icônio e Listra. Depois você chega em casa, vai ler lá, 2 Coríntios capítulo 11. Paulo vai relatar uma lista de sofrimentos que ele passou por causa de Cristo. Essas 3 cidades que ele relata aqui são as 3 cidades da Galácia, onde na sua primeira viagem ele passou por elas, que, segundo alguns estudiosos, Timóteo, ao testemunhar toda aquela agrulha e sofrimento de Paulo, ele pôde também ser impactado e teve um encontro com o Senhor, tal como Estevão foi uma figura muito importante na conversão de Paulo, quando as vestes de Estevão estavam sobre as mãos de Paulo. Certamente aquilo também mexeu muito com o apóstolo Paulo. E, por exemplo, ele cita 3 cidades, e nessas 3 cidades é interessante: uma, ele foi expulso; na outra cidade, ele saiu fugido para não ser lixado; e na outra cidade ele foi apedrejado. E, queridos, o apedrejamento é uma coisa assim terrível. Chega ao ponto do livro de Atos dizer que ele foi tirado dali do meio como que morto. Mas Deus o levantou. Você já parou para pensar que Paulo provavelmente carregava com ele essas marcas? Quando ele disse que levava as marcas de Cristo. Você já imaginou que marcas seriam essas? Você já parou para pensar o que é um apóstolo Paulo caminhar com o Senhor depois de um apedrejamento? Paulo está lembrando para Timóteo: Timóteo, olha, tu precisas se manter fiel, firme. Mas, meu filho, você vai enfrentar muitos sofrimentos e dores como eu enfrentei. Não vai ser fácil, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que exorta o crente a permanecer fiel ao seu Deus, a despeito do sofrimento e da dor. Mas os falsos amantes de si mesmos, avarentos, aqueles que fazem da piedade fonte de lucro, para esses, este evangelho não é bom de ser pregado, nem condiz para os ouvidos dos seus ouvintes. O evangelho, e o verdadeiro evangelho, é um evangelho que nos chama a sermos fiéis e permanecermos firmes, mesmo em meio às dores, sofrimentos e perseguições da vida. É isso que Cristo quer da sua igreja. É isso que nós devemos, irmãos, estar fincados em nossos corações, firmes e certos que nos últimos dias grandes serão as dificuldades sobre a vida da igreja. Mas eu e você, o que devemos fazer? Permanecer firmes, olhar para a vida de Cristo, aprender com Ele, tal como Timóteo aprendeu com o Senhor e aprendeu com Paulo, e dizer: Senhor, mesmo em meio às Antioquias, mesmo em meio às Listras, os Icônios, às perseguições, vale a pena ser fiel ao Senhor. Igreja, nesses últimos dias nós somos chamados a permanecermos firmes. Ah, pastor, mas está difícil ser crente. Não importa. Pastor, está difícil viver essa vida de piedade. Não importa. Pastor, está difícil pregar o verdadeiro evangelho. Não importa. Firmeza e fidelidade é o que o Senhor requer do seu povo e da sua igreja. Queridos, é quando Paulo traz uma palavra que para mim é tremenda. Versículo 12 ele diz: ora, todos quantos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Todos aqueles que querem viver de maneira piedosa serão o quê? Perseguidos. Irmãos, deixem que falem. Não estou preocupado com isso. Pastor Cláudio, por que o senhor fica pregando as Escrituras pedacinho por pedacinho, explicando? Pastor, isso daí vale muito a pena? Não. Pouco importa o que vocês pensam.
estou preocupado com o que o Senhor pensa de mim, daquilo que Ele me confiou. Por isso, querido, aqueles que querem ser fiéis, viver de maneira piedosa, justa, íntegra, de santidade, vão ser perseguidos mesmo. O que eu vejo, queridos irmãos, é um tempo onde a nossa vida é uma vida tão cômoda, tão assim, sabe, levada de maneira tão irreverente que, meu Deus, sabe por quê? Porque estamos muito parecidos com o mundo. Procure viver de maneira diferente do mundo, querido, para você ver se as pessoas não se levantarão e vão começar a lhe perseguir, porque você não se enquadra aos moldes desse mundo. Por isso, Paulo está preocupado em mostrar, irmãos, que é preciso ser fiel e ser firmes, mesmo em meio ao sofrimento. E aqui ele contrasta os falsos homens, aqueles homens que estarão completamente perdidos, avarentos, amantes de si, com o procedimento de Timóteo. Você, porém, Timóteo, você fica atento a todos os ensinos, permanece fiel, mesmo em meio aos sofrimentos e às dores. E digo mais, Timóteo, se você quiser viver piedosamente, você vai ser perseguido. Por outro lado, deixa eu dizer uma coisa para você, Timóteo. Aqueles homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Isso traz paz ao meu coração. Por saber, irmãos, que os pregadores do falso evangelho, eles estão enganando, mas estão sendo o quê? Enganados. E eles irão de quê? De mal a pior. Talvez não agora, aos nossos olhos, mas haverá um dia em que esses homens pagarão um alto preço por causa de roubar a glória de Deus para viver em prol da sua própria glória e do seu próprio prazer. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja firme e fiel, mesmo aos meios, aos sofrimentos e às dores dos últimos dias. Mas pastor, estou preocupado, porque como é que eu vou me manter firme em meio a tudo isso? Eu devo recorrer ao quê? O que eu devo fazer, pastor? Eu devo me apegar a quem? Ao quê? Você acha que Paulo se esqueceu de instruir Timóteo sobre isso? De modo nenhum. É quando teremos a nossa terceira e última lição, quando Paulo vai mostrar para Timóteo que ele tem um grande dever, o dever de permanecer na verdade. Olha o que diz versículos 14 e 15, leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes querido Timóteo, esses homens estarão vivendo dessa forma. Você, porém, aprendeu da minha parte verdades muito importantes. Enquanto aqueles vão estar sendo enganados, enganando, indo de mal a pior, tu, porém, faz o quê? Tu, porém, qual é a expressão que ele usa? Permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem, Timóteo? Aprendeste de mim, da minha parte, porque depois do primeiro encontro com Paulo ali, não é, na sua primeira viagem, Timóteo passa a segui-lo, ao ponto de estar com Paulo na sua primeira prisão em Roma, domiciliar por 2 anos. Timóteo é enviado então para pastorear a igreja de Éfeso, um jovem com grandes desafios. Paulo escreve a sua primeira carta, vê naquele jovem uma fé sem fingimento, chama ele de filho, é um pai preocupado espiritualmente com aquele jovem, e diz: olha, a despeito de tudo isso que se levantará e que tem se levantado, você, meu filho, você permanece naquilo que você aprendeu. A ideia aqui, queridos, da expressão
é de você estar fincado sobre algo. Quem sabe, para ilustrar, usando uma própria parábola de Cristo, quando Cristo vai falar sobre os dois construtores, e fala sobre aquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia e aquele que edificou sobre a rocha. É a ideia que nós deveremos estar fincado, tal como aquela casa estava fincada na rocha, em algo que nos dê sustentação. E o que é que vai nos sustentar, é a ideia de Paulo, é aquilo que você aprendeu. E o que foi que você aprendeu? Paulo vai dizer, as sagradas letras. Você aprendeu de mim, você aprendeu na sua infância, da Lloyd, você aprendeu da Eunice, você ouviu, você aprendeu. Os judeus eles diziam que a criança, ela era alimentada da palavra, tal como era alimentada do leite da sua mãe. Era a perspectiva de que, né, a criança tinha que ser nutrida tanto pelo leite materno, mas como o leite espiritual, e as crianças eram inculcadas nas Sagradas Escrituras, e havia um compromisso daquela mãe que era crente, apesar do pai de Timóteo não ser, e da sua avó, de inculcar essas coisas. Paulo traz à mente aquilo que ele já havia falado no capítulo 1. Você deve permanecer, meu filho, alicerçado na verdade, nas Escrituras que você aprendeu. E eu acho interessante quando ele diz assim, uma expressão que normalmente nós não entendemos, quando ele diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é que você vai ficar lendo a Bíblia até ser salvo. Não. Um exemplo disso é que o eunuco estava lendo o livro de Isaías e não estava entendendo nada. Filipe chega, explica, Deus então desperta aquele homem e ele passa então a compreender. O que esse texto então quer dizer, queridos? É que você não vai encontrar salvação fora das Escrituras. Você não vai encontrar vida fora dos Evangelhos. Você não vai encontrar vida longe de Cristo. Por isso que Paulo diz, aquilo que você aprendeu nas Sagradas Escrituras que pode tornar-te sábio, não é, para a salvação pela fé, é nessas verdades que você deve se apegar e se alicerçar. É quando ele termina mostrando para a gente algo muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você deve estar alicerçado sobre essas Escrituras, sabe por quê? Porque a origem dela é divina, ela é inspirada por Deus. E não é inspirado, irmãos, parte delas, não. Paulo usa a expressão toda a Escritura, há uma totalidade na inspiração de Deus sobre as Sagradas Escrituras. Deus é a origem. Essa inspiração é verdade que é mediante a mão dos homens, mas eles são divinamente inspirados, soprados esta palavra para escrever essas verdades. Irmãos, a gente está buscando alicerçar a nossa fé em muitas coisas, menos na verdade. Você já parou para pensar nisso? Paulo vai falar da utilidade dessa Escritura, porque ele vai dizer, é útil para o ensino, para a repreensão, para a justiça, correção. A origem é divinamente inspirada, é útil para todas estas coisas, e ela tem um propósito. Qual é o propósito que Paulo diz? Para tornar o homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Me entristece é ver pessoas se reunindo em um culto para adorar a Deus, para glorificar a Deus, onde a palavra de Deus é deixada de lado pelos pregadores, onde esses contam as suas histórias, as suas experiências, as suas verdades, as suas profecias, para edificar a igreja. Querido, isso está me cheirando muito mais
aqueles enganadores que enganam, são enganados, que vão de mal a pior, do que realmente aqueles, tal como Timóteo, que estão preocupados em pregar as Sagradas Escrituras. Amados irmãos, esta palavra, ela precisa ser pregada. E Paulo vai mostrar depois para Timóteo. Prega esta palavra em tempo e fora de tempo, mas isso é para a semana que vem. A palavra de Deus, ela é de Deus. E é sobre esta palavra que nós devemos estar alicerçados. Isso é muito importante, irmãos. Porque hoje nós temos tempo para tudo. Nós gastamos tempo para tudo. Mas tempo de edificar a nossa casa e a nossa vida sobre essa rocha que é Cristo, sobre as suas palavras, nós não dedicamos tempo. E querido, me permita trazer uma má notícia para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para quem você quiser. Se não estivermos alicerçados sobre Cristo, sobre as suas palavras, se não a vivermos, nós seremos como aqueles homens que ouviram e não praticaram, e que grande foi a sua ruína. Irmãos, haverá um tempo de grande enganação e falsidade, e esse tempo já estava presente nos tempos de Timóteo, e se afloram em nossos dias, e as coisas irão piorar. Como distinguir o que é verdade e o que é mentira? Se os líderes que estão aqui não deixam a sua igreja pensar, não deixam a sua igreja ler a Bíblia, que sobem nos púlpitos e dizem, vocês precisam fazer assim. E se algum irmão disser, pastor, Jesus disse o contrário. Irmão, eu sou o anjo do Senhor, não discuta comigo. O princípio de autoridade das Escrituras é, sejam submissos ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, ao seu pastor, desde que esses permaneçam fiéis às Escrituras. Honra teu pai e tua mãe. Teu pai diz, vai lá e mata, eu vou lá honrar meu pai. Não. A sua fidelidade ao seu Deus, a autoridade que ele detém como cabeça, está acima de todas essas outras coisas. Por isso, confrontem o que o seu pastor prega. Analisem nas Escrituras, estudem nas suas casas. Sabe por quê? Porque tão somente assim, quando as mentiras chegarem aos seus ouvidos, vocês vão olhar assim e vão dizer, ih rapaz, isso não é verdade. Vocês não serão como aquelas mulherzinhas tolas, que serão cativadas por esses homens, achando que estão aprendendo. Não, eu estou aprendendo, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou demais. Não conhecem a verdade, enganam apenas o seu próprio coração. Por isso, queridos, é necessário valorizarmos as Escrituras e permanecer na verdade. Que Deus nos ajude como igreja do Senhor a permanecer na verdade, porque tão somente assim poderemos viver para a glória de Deus em dias tão difíceis, tão terríveis, tão furiosos, como esses que temos vivido e que sobrevirão ainda sobre as nossas vidas. Eu queria concluir. Irmãos, porque o nosso tema esta noite é de como enfrentarmos o fim dos tempos. Como enfrentar os fins dos tempos, não é para a glória de Deus. Nós aprendemos e sabemos que Deus criou o homem para glorificá-lo. E o propósito principal do homem é glorificar a Deus. Mas com o pecado, e por exemplo com o relato de Paulo em Romanos capítulo 1, o homem deixou a glória de Deus de lado para contemplar a sua própria glória e a viver para a sua própria glória.
Cristo Jesus é enviado como aquele que vem para vindicar esta glória. Ou seja, o homem lavado e remido pelo sangue de Cristo foi então chamado por Deus para viver novamente uma vida de glória ao Deus que o criou para a sua glória. Nos últimos dias, os homens serão o quê? Amantes de si mesmos. Cada dia mais os homens vão estar preocupados com a sua glória, com o seu prazer, com o seu deleite, com os seus enganos, com as suas mentiras. Que o Senhor nos dê força para conhecer mais profundamente as Escrituras. Saber que devemos nos manter firmes mesmo em meio aos sofrimentos e a dias tão difíceis. E que como igreja do Senhor, nós somos chamados por Deus para viver para a glória dele, em meio a todo esse tempo de fúria que tem vindo sobre as nossas vidas. Não desperdice a sua vida. Viva para a glória de Deus. Não será fácil, mas fortifica-te na graça, como o próprio Paulo disse ao Timóteo, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.